Você vai ver a seguir a palestra Medo, Fobias, Timidez e Falar em Público, ministrada por Mário Salomão. A palestra aconteceu no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados e teve por objetivo mostrar a origem dos medos, como aceitá-los e como transformá-los através da compreensão e aceitação. Mário Salomão é hipnoterapeuta e especialista em programação neurolinguística. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês, os espectadores e os telespectadores, a respeito desse tema do medo. Eu acho assim que para falar desse tema do medo é preciso um pouco de coragem para falar desse tema, porque é uma coisa que a gente é inerente ao ser humano, mas que a gente, nós podemos dizer que ainda não conhecemos tão bem, porque geralmente tentamos fugir dele. Geralmente o medo é uma reação de defesa. Como dizem, é um mecanismo de defesa essencial. Através do medo nós podemos sobreviver, através dos séculos. Nós podemos nos defender. Não só materialmente, mas emocionalmente também. O medo, então, assim, um conceito muito simples do medo é um mecanismo de defesa. O que nós viemos falar aqui não é desse medo saudável, mecanismo de defesa, é o medo quanto neurose, quanto problema, quanto excesso. Porque o medo tem a intenção positiva de nos proteger, a intenção positiva. Se você tem medo, você não vai entrar numa jaula com um animal feroz. Você não vai abusar da velocidade do seu carro. Às vezes o medo refreia. Um animal com medo, ele, naturalmente a adrenalina dele aumenta, ele se coloca numa posição de defesa. É uma coisa natural. O problema é quando isso se torna um excesso. Eu vou falar dentro de uma didática, de uma compreensão, eu não tenho a mínima intenção de colocar minhas palavras como uma verdade absoluta. Elas são frutos de um estudo, de uma conclusão, eu estou colocando e acho cabível cada um passar pelo seu crivo, pela sua peneira e ver se tem alguma utilidade. Dentro dessa compreensão, existem 3 tipos de medo. Um medo chamado medo preservacional, que é o natural da preservação das espécies. É o medo que nós temos, é o medo ligado na origem do medo, o medo da morte, que é considerado por muitos estudiosos a fonte do medo. Mas não necessariamente a morte física, mas também a morte, vamos sentir, de aniquilação do ser, vamos dizer assim. A morte que muitas pessoas dizem que é a morte do ego, a morte do eu. Esse medo preservacional, mais ligado à morte física, também assim, ele se reflete como assim, medo, por exemplo, medo de AIDS, medo de dentista, medo de acidente. É o medo preservacional. O outro tipo de medo é o medo social. É esse medo que uma pessoa, quando está fazendo uma palestra, pode sentir. É um medo que a gente sente, será que estão gostando de mim? Será que fulano gosta de mim? Será que eu sou querido? Será que eu sou aceito? Será que me reconhecem? Será que gostam de mim, que me amam? Esse é o medo social. E ainda tem um outro tipo, que é um medo reacionário, é um medo chamado contrafóbico. É a pessoa que tem medo, mas enfrenta o medo. Esse medo preservacional, ele, no seu exagero, é como um rato. Um rato que está com medo, ele corre para um buraco, quando ele está no exagero. E o medo contrafóbico é o gato apavorado, ele é perigosíssimo. Ele é muito agressivo, ele enfrenta, mas ele está apavorado. E assim ele também tem vários graus. Por exemplo, tem pessoas que têm esse tipo de medo e se tornam, praticam esportes perigosos, e ela geralmente, às vezes, ela tem medo. Mas ela procura, é uma maneira inconsciente de enfrentar o medo, de você provar para si mesmo que você não tem medo. Também dentro dessa linha de compreensão, que eu vou falando dentro de uma linha, então é importante ter esse acompanhamento, para mim é mais do que uma crença, que nós temos, dentro dessa didática, 4 centros de energia. A energia sexual, tem vários, mas é uma didática. A energia sexual, emocional, mental e motora, ação. Geralmente, quem tem medo,
de alguma forma, fugiu do emocional, do sentir, e, de alguma forma, começou a caminhar mais para a razão, para o intelecto. Esse medo social se manifesta, às vezes, da forma de paranoia, preocupação. A pessoa começa a pensar o que estão pensando dela e começa a criar em cima disso, através do intelecto. Eu não estou falando do intelecto saudável, mas de um excesso intelectual. A pessoa, geralmente, quando tem esse tipo de medo, ela sai do sentir, porque, de alguma forma, na infância, ela sentiu o medo e não sentiu bem ao sentir o medo. Teve uma sensação desagradável e, de alguma forma, ela começa a perceber que não é prazeroso para ela sentir o medo. Então, ela começa a fugir inconscientemente para a cabeça. Por isso é que, geralmente, os mais medrosos são mais críticos. São pessoas críticas. Porque é uma maneira que ela se torna mental demais, ela critica muito a si mesma e muito aos outros. Aos outros, quando ela sai de si para colocar o problema nos outros. São as pessoas que se tornam mais mentais, Geralmente, os medrosos são intelectuais, são sabidos, são críticos, mesmo quando eles desconfiam que são burros. Eles têm essa característica. São emotivos, sim, mas têm medo do sentir. Porque a coragem verdadeira... Tudo isso, eu não vou evitar dizer essa frase que é dentro de uma compreensão, mas é dentro de uma compreensão. Daqui para frente, eu quero falar, para não ficar afirmativo, mas eu vou fazer afirmações, tá? A coragem verdadeira não é basicamente essa coragem de peitar, de enfrentar as coisas. Isso pode ser uma contrafobia. A coragem verdadeira é a coragem de sentir, a coragem de ser, a coragem de estar presente. Pouca gente verdadeiramente sem conflito, livre de conflitos, é presente. Poucas pessoas. E quando você encontra um que é um pouco mais, ele se torna até fascinante. Porque a maioria das pessoas são divididas. A maioria de nós, muitas vezes, nos sentimos divididos pelos nossos conflitos, pelas nossas dúvidas, pelas nossas culpas. Geralmente, quem tem muito medo, ou a timidez, porque a timidez também, para muitas pessoas, não vem dessa forma, mas a timidez é um medo social. É proveniente de uma insegurança, onde o tímido tem medo de ser aceito, tem alguma coisa de baixa estima, que não garante ele como um ser presente, socialmente falando. Como ele não tem essa garantia, ele morre de medo de o que vão pensar dele. Ele esconde, o tímido, geralmente, ele esconde, ele tem essa tendência de recuar, a tendência positiva, né? A intenção positiva da timidez é a intenção da recua. Ele evita se expor. Porque se eu estou me expondo e vocês estão vendo falhas, inseguranças, provavelmente é sujeito que vocês não gostem de mim. Mas esse cara tem algumas inseguranças, a maioria das pessoas temem isso. E, geralmente, uma pessoa que tem esse tipo de medo e outros também, geralmente teve uma criação autoritária. Geralmente, esse medo foi imposto a ele. De várias maneiras isso pode acontecer, mas a maneira mais comum é na época da fixação do ego na infância, de 0 a 8 anos, e a mais comum, pode ser pela mãe também, ou por parentes, mas a mais comum é pelo pai. Geralmente teve um pai autoritário. Pode ser de outra forma também, às vezes faltou tanto, então a pessoa, quando vai encontrar o mundo, ele teme o mundo. Mas, normalmente, teve um pai autoritário que, de alguma forma, apontou para essa criança e disse, de alguma forma, você está errado. Através de olhar, através de surra, através de apontar o dedo. De alguma forma, recriminou você está errado de uma maneira exagerada. E a criança não tem outra alternativa, quando ela tem essa tendência, pelo próprio instinto, não tem outra alternativa senão acreditar no pai. O pai está dizendo, o pai o pai e a mãe são os primeiros contatos da vida dele, e o pai está dizendo que ele está errado, ele provavelmente vai acreditar que está errado, ele se sente uma pessoa errada, insegura. E se ele se sente errado, inseguro, ele se sente inseguramente, ele se sente em dúvida de si mesmo. E se ele se sente errado, e quando ele faz alguma coisa que ele reconhece como errado, ele sente culpa. Então, ele aprende a viver com essa tríade maravilhosa, que é medo, dúvida e culpa. E, geralmente, quem tem o medo tem essas outras duas coisas. Quem tem esse medo constante, principalmente o medo social, que, geralmente, quem vem, a maioria, não estou dizendo todos, a maioria que vem numa palestra dessa tem e sabe o que eu estou dizendo.
Medo, a dúvida e a culpa. A timidez, né? Geralmente a pessoa tem medo do ridículo, tem medo de errar. Então a gente pergunta assim, por quê? Qual é o problema em ter medo de errar? E vem essa resposta de novo. Medo de errar, porque se eu errar na frente de vocês, o que vocês vão pensar de mim? Essa é a preocupação. Tem aquele outro que vira o contrário, né? Ele quer errar, aí ele vira o desaforado, vira o rebelde. Também ele está fazendo uma reação contrária a isso. E, normalmente, se ele teve um pai autoritário, a tendência dele é ser tímido. Ou ele vai ser o contrário do pai, ele vai caminhar pela uma pessoa tímida, recuada, ou vai ser autoritário também. Geralmente copia. Ou aversivamente, ou de comum acordo. Da timidez, nós estamos falando. Falar um pouco da fobia. O que é a fobia? A fobia é uma opção única de defesa a respeito de alguma coisa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, vamos dizer assim, que ela tem uma fobia ao inseto, por algum motivo, por algum trauma. Então, vamos supor que na infância tinha um escorpião na cama da criança, um exemplo. E ela, quando viu aquilo, ela teve uma reação assim, de defesa muito forte, muito rápida, instintiva. Então, ela cria aquela fobia e continua pela vida. Toda vez que ela vê um animal daquele, ela vai ter uma única reação, uma coisa de susto. Ela só tem uma opção no cérebro dela, só sabe uma maneira. Isso, a fobia é caracterizada por essa opção única. Dentro dos trabalhos de programação neurolinguística, quando você faz uma regressão e descobre a causa, você mostra outras opções, mostra aquilo de trás para frente, mostra em outra cor, muda o tamanho, para que o cérebro comece a aprender a ter outras opções dentro dele. Porque a tendência é agir pela melhor opção. A tendência é nossa. É a melhor que a gente tiver. Muitas vezes as pessoas falham e erram na vida por falta de opção, porque não aprenderam a ter outras opções. A fobia. A cura de fobia é uma coisa muito fácil quando você conhece esse mecanismo. A cura da timidez é exige um pouco mais, porque por essa crença da energia sexual, emocional, mental e ação motora, é preciso de ação também. Curar uma coisa dessa só pela ação é possível, uma fobia, uma timidez, mas é muito desgastante. Poucas das pessoas têm essa condição. Poucas das pessoas têm essa condição de curar só pela ação, só pelo enfrentamento. Uma pessoa pode ter medo de altura e fazer paraquedismo. Eu já fiz experiência desse tipo. Olha, não é brincadeira. Porque você não vai trabalhar com a coragem, você vai trabalhar com medo mesmo. Você vai trabalhar com enfrentamento, com determinação. E isso tem pessoas que não têm estrutura para isso. Então, tem gente que pergunta, a gente cura medo enfrentando? Cura. Se você tiver medo de assombração, por exemplo, de cemitério, e você passar um mês dormindo no cemitério, provavelmente o medo, ou você vai morrer, ficar pirado, ou o medo vai acabar. A tendência é o medo acabar. Começa a aparecer uma assombração todo dia. Medo é um horror, né? Segundo, lá para 30 dias você está fazendo amizade com ele. Não tem muita... Com o tempo é possível. Só que essa maneira, essa tecnologia é muito estressante e não é para qualquer um. A pessoa tem que ter estrutura. Se ela pode fazer isso e pode até se machucar mais ainda. Uma coisa interessante, que eu vou falar daqui a pouco, é uma outra maneira de trabalhar isso. Porque eu estava falando dos 4 centros de energia, mas é preciso ter um pouco de ousadia. É bom um pouco de ousadia, um pouco de enfrentamento. Uma pessoa que não tem disposição nenhuma de enfrentar nada, ela pode fazer a terapia que quiser. É melhor, é mais fácil um que tem essa disposição e não faz terapia nenhuma, do que um que não tem e procura todas as terapias que existem. O querer é fundamental. A intenção é fundamental. É preciso de 3 coisas. Dentro dessa mesma linha de pensamento, é preciso de 3 coisas para haver uma transformação nessa área. É preciso de atenção, você reconhecer, saber que tem. Reconhecer, saber que tem. Atenção. É preciso intenção, é preciso querer e é preciso dedicação de alguma forma. Essa dedicação, às vezes, você consegue, num processo terapêutico, uma dedicação de 1 minuto, de 15 minutos, a pessoa consegue livrar de uma fobia. Ou uma dedicação de várias vezes, como um enfrentamento. Mas, de alguma forma, tem que ter essas 3 coisas. Essas 3 palavras são mágicas. Atenção, intenção e dedicação. Para qualquer transformação. Não tem como, eu não conheço você conseguir uma transformação se não existir isso. Até aquela transformação instantânea, primeiro teve um processo desse.